Olá, este é o Reportagens Aftermarket Automotivo, hoje aqui na Drive, na companhia, na presença do nosso amigo Marcelo Rosa, diretor-geral da Drive Brasil. Certo, Marcelo? Isso mesmo. Acertei o cargo? Acertou. Uma posição recente, né? Uhum. E eu gostaria que você começasse exatamente falando sobre essa transição. Você é um profissional muito consagrado no mercado e tem uma história muito grande, mas bastante vinculada a um grupo. E você acabou vindo também para outro grupo gigante. Eu imagino que a Drive tenha te oferecido uma perspectiva de negócios, de expansão muito interessante para te trazer para cá. Isso mesmo. Bom, primeiro, obrigado, Cláudio, por estar aqui, bater esse papo conosco. Estou na empresa há 4 meses. Parece já uns 5 anos que eu estou aqui, porque realmente é super intenso. E o convite é num momento super importante da Drive, né? Primeiro, quem é a Drive? A Drive é a divisão de aftermarket do Grupo Tenneco. Então, o Tenneco é a casa matriz, é a mãe, né, do negócio. A gente tem uma historinha aqui, né? Em 2018, a Tenneco comprou a Federal Mogul, e daí em 2022 um fundo de investimento comprou o Grupo Tenneco. E esse fundo tem uma visão de deixar cada vez mais as suas unidades de negócio independentes para dar foco e atenção nos seus mercados finais. Então, quando o grupo comprou a Federal Mogul, em 2022, em 2018, criou-se a divisão de aftermarket, foi rebatizada como Drive. E esse é o objetivo aqui da empresa. Então, nós somos o braço de reposição para dar realmente escoar aí todo o mercado, né, de peças aqui do mercado de reposição. E agora, no início desse ano, a gente começou um processo de dar mais independência das unidades de negócio. Nós somos hoje em 4 unidades de negócio. Então, a gente tem uma divisão de amortecedores que é a que a gente chama de Performance Solutions, que está em Mojimirim. A gente tem a divisão de Powertrain, que é a divisão antiga Federal Mogul, tem todas as peças de mercado de motores. A Clean Air, que é a parte de exaustão, escapamentos, sobre a marca Walker. E nós que somos a Drive, que é, né, esse braço aqui da reposição. E no início desse ano a gente a gente se organizou, criou um CNPJ específico e criou esse cargo, que é o meu cargo aqui de diretor-geral, para que justamente eu pudesse ajudar a empresa a trazer novos produtos, trazer novas linhas, né, de produtos, expandir novas marcas. Então tem algumas marcas novas chegando aqui, que quiser fazer o lançamento agora até o final do ano. Então o convite é bem desafiador, é bem interessante aqui, tem um projeto de expansão audacioso aí, ou como é o nosso slogan, um projeto ousado para os próximos 5, 6 anos. Qual é o tamanho do mercado que vocês enxergam para trazer novas marcas, trazer novas linhas de produtos? Enfim, nós temos um mercado muito bem abastecido, né? Uhum. E quais são as perspectivas de crescimento da Drive? Brasil é o 4º maior mercado de autopeças do mundo, né? E é isso que a nossa casa matriz está olhando. Então, a gente é organizado em 4 regiões. Então, tem a América do Norte, a Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. Então, nós pertencemos à estrutura da América Latina, que aí são 4 sub-regiões. Então, tem México, Brasil, Argentina, que a gente chama de Latin Others, que são os demais países da América do Sul. E o Brasil realmente é uma oportunidade gigante. Qual que é a tese aqui que a gente está enxergando? Nós trabalhamos em 6 categorias de produtos globais. No mundo, nós temos 31 marcas globais. Né? Com a aquisição da Federal Mogul, a gente expandiu muito as marcas. Então, a gente tem Ferodo, a gente tem Champion, a gente tem Monroe, Moog nos Estados Unidos, que seria similar ao que é a Axios aqui no Brasil. Tem FP Diesel, Felton, enfim, tem uma constelação de marcas. E o Brasil, dentro dessas 6 categorias de produto, que são amortecedores de estrutura, suspensão e direção, freios, ignição, produtos de manutenção, motores e exaustão, o Brasil participa de 2, que é amortecedor e estrutura, que é o amortecedor, o kit de amortecedor, o conjunto de amortecedor, suspensão e direção na marca Atos. Então, freios, que é a marca Ferodo, ignição e peças de manutenção, que é marca Champion, marca Wagner, marca, como é que chama? A Bex, que são uma das nossas marcas globais.
na parte de motores, que é Felpro, que é FP Diesel, que é Sealed Powers, e a Walker na parte de exaustão, a gente não participa disso no Brasil. E eu tenho esse portfólio no México, eu tenho esse portfólio em todas as categorias, todas as outras regiões do mundo. Então, quando a gente olha o tamanho que o Brasil já tem dentro da pizza global da Drive, com 2 categorias. O Brasil, o 4º maior mercado de autopeças do mundo. Toda essa constelação de marcas. Dá para triplicar de tamanho aqui nos próximos 5, 6 anos. Então, a tese é essa, o convite foi esse, e agora é o trabalho que você pode adiantar quais marcas serão trazidas, ou pelo menos quantas desse total de marcas terá no Brasil? A gente fez agora em setembro o relançamento da marca Ferodo com pastilhas de freio. Né? Então a Ferodo é uma marca do grupo de muitos anos, por um período aqui de 7, 8 anos, a gente fez um acordo com uma outra indústria para que distribuísse e fabricasse os produtos da marca Ferodo na parte de pastilhas. Agora, desde o mês de setembro, voltou à casa matriz, a marca Ferodo, então é um dos nossos grandes lançamentos desse ano. A gente tem a linha de velas Champion, que a gente faz o anúncio oficial agora em dezembro para o mercado, com o lançamento da linha de velas. Ao longo de 2026, deve chegar algumas marcas de motores, então a gente tem provavelmente a marca FP Diesel, para a linha de motores pesada, uma marca muito consagrada na América Latina, no México, nos Estados Unidos. Aqui a gente já tem uma pequena venda para alguns nichos de mercado, principalmente em aplicações fora de estrada, algumas aplicações de pesados, de produtos que são importados. E tem o pilar da Walker, que é a parte de exaustão. A gente tem uma planta em Mojimirim, que a gente produz hoje boa parte dos veículos leves e pesados. O sistema de exaustão é original nosso. E a gente está estruturando esse portfólio para a produção. Então, isso, ao longo de 2026, a gente deve colocar esses produtos. O que agora mais recente é pastilhas Ferodo, que já é uma realidade, Vela Champion, e dentro da categoria Monroe e Axios, tem algumas novas linhas de produtos que a gente está trazendo. Então, a gente lançou o Cruzeiro agora recentemente, lançamos a linha de suspensão, direção, barras, terminais, a gente fez agora um lançamento recente, tem amortecedores para moto, que chega aí provavelmente agora em janeiro. A gente também está olhando o que a gente chama aqui de estratégia de defesa, que é tanto marca Monroe quanto marca Axios. Tem algumas categorias de produto que a gente precisa complementar o portfólio. Durante muito tempo, a indústria de autopeças, inclusive as multinacionais, elas atuaram por meio de segmentação. Né? Quando a gente fala em Monroe, a gente lembra de suspensão, de amortecedor. E isso começou a mudar na década de 90, primeiro com o processo de globalização, no início dos anos 90, e depois, na segunda metade, nós vivemos no Brasil um processo grande de fusões e aquisições, o que permitiu com que essas grandes indústrias passassem a expandir portfólio também para linhas que não eram originalmente o core daquelas grandes indústrias. Né? Isso, nós estamos vendo aqui um exemplo disso na Drive. Outras indústrias também passaram a se utilizar das suas operações no exterior para trazer produtos de novas linhas no Brasil. E também o fenômeno da China, que permitiu a muitas indústrias grandes trazendo produtos chineses embalar aqui. Né? Então a gente teve um movimento de expansão muito grande de portfólio de indústrias que antigamente eram segmentadas. Como você trabalha o espaço, como você abre a porta do distribuidor, que certamente as outras indústrias, seus concorrentes, também estão buscando distribuição para linhas complementares. Como funciona isso? Como você tem visto esse desafio e como você imagina que vai haver a distribuição dessas novas marcas e produtos que você está trazendo? Acho que o pulo do gato aqui é marca. Né? O mercado brasileiro, a gente tem ainda uma oportunidade grande de se posicionar como marca. Então, acho que essa é a grande vantagem que eu vejo na Drive. A gente é segmentado por marcas. Então, cada marca tem uma história muito forte para a gente contar. Então, o que é Monroe? Monroe é uma marca fortíssima em amortecedores, é o maior do mundo em amortecedores. A gente tem um storytelling para contar em amortecedores. Vou colocar escapamento na marca Monroe? Não tem lógica. Acho que não tem match. Acho que algumas indústrias acabaram cometendo esses erros de achar que uma marca única aceita qualquer produto. Não é porque eu tenho uma marca forte em que ela aceita qualquer tipo de produto. Eu acho que a marca ela tem uma história para contar, ela tem um posicionamento, e aí dentro desse nicho,
cabe algumas linhas de produto. Então, nós vamos falar de velas, vela é Champion. Acho que a gente tem uma marca extremamente forte, a gente já teve no Brasil, sei lá, 30, 40 anos atrás. Conhecida ainda. Né, a gente tem espaço para voltar, o mercado é dominado por um grande fabricante, mas a gente vê um espaço e tem alguns produtos correlatos que têm sinergia com a marca. Então o que nós estamos olhando aqui eu tenho uma constelação de marcas, 31 marcas globais, muitas das nossas marcas centenárias, algumas mais conhecidas do público brasileiro, outras menos conhecidas, mas você tem uma história para contar. Então, eu tenho um storytelling aqui. Então, o que essa marca correlacionada a um produto tem casamento e em que eu possa trazer para o mercado. Por isso a gente segmentou 6 categorias, que esse é o core business da empresa, então a gente está segmentado em 6 categorias de produto. Dentro do mundo Drive, a gente tem fábricas no mundo para cada uma dessas categorias, então a gente tem dentro do mundo Drive uma fábrica que está fazendo peças de escapamentos no México, a gente tem fábrica de amortecedor, a gente tem fábrica de pastilha, tem fábrica de velas, dentro não só a Drive, como o mundo técnico. Então nós não somos um mero embalador, que indo lá, como você disse, né? Pô, vai lá na China, pega uma peça, embala, põe na caixa e vende. Também faço isso com um fornecedor, com um parceiro, mas cada coisa que a gente está vendendo aqui, a gente tem tecnologia, a gente tem engenharia, a gente tem alguma fábrica no mundo em que a gente domina aquele produto para poder adaptar esse produto ao consumidor brasileiro. Um exemplo disso é a vela. Todo mundo sabe aqui que o nosso combustível tem as suas particularidades. Não dá para pegar uma vela fabricada no México, importar para o Brasil e vender. Agora eles estão querendo subir para 35% a mistura do álcool do etanol, né? Tem que ter uma adaptação, Então, o nosso produto está sendo testado aqui já faz um bom tempo. Nós somos um grupo de engenheiros mexicanos e americanos olhando esse produto para saber que produto a gente entrega aqui no Brasil. 100% dessa vela fabricada no México? Não, acho que não. Eu tenho fábricas em outras plantas, tenho fornecedores que nos ajudam para poder atender a demanda que a gente tem no mundo inteiro. Então, eu enxergo isso. Tem espaço, mas a gente tem que criar realmente um bom storytelling para cada marca e essa é a nossa estratégia. Cada uma das categorias tem uma marca-mãe e essa marca-mãe vai puxar aí seus grupos de produtos. Marcelo, o objetivo final de vocês é atender a frota. Vocês dependem 100% do automóvel. E outro fenômeno que a gente assiste nesses tempos em que vivemos é uma renovação de marcas e modelos muito acelerada, inclusive tecnologias. Você falou de Champion, a gente hoje no Brasil, há não muito tempo atrás, se dizia que não haveria injeção direta aqui porque era impossível colocar no Brasil. Hoje a gente tem muito motor com injeção direta, motor turbo, enfim. Está mudando muito rápido, né? Como fazer previsão de demanda, inclusive para novas marcas, numa frota que se renova em termos de tecnologia, modelos e marcas com tanta velocidade? Essa é a pergunta do milhão, porque prever realmente demanda é super difícil, né? Acho que assim, como setor, a gente deixa muitos reais na mesa, na cadeia inteira em estoque, né? Então, realmente é super difícil. Se você olhar hoje o portfólio das indústrias, tem muito dinheiro na indústria, nos seus estoques, tem muito dinheiro na distribuição, um pouco menos de dinheiro talvez no varejo, que está se abastecendo mais o distribuidor, e você vai em oficina, você tem uma série de carros parados em elevador porque não acha produto, né? Então, realmente, acertar a demanda é difícil. Eu acho que a vantagem de indústrias como a nossa, de serem indústrias multinacionais, é que pode ter certeza que qualquer carro que está rodando no Brasil, algum lugar da Drive no mundo tem essa peça. Porque a gente é fornecedor montadora, como grupo técnico, então sejam os chineses que estão chegando, sejam os japoneses, sejam os americanos, os alemães, etc. A gente é fornecedor original de alguma peça, a gente tem esse produto disponível em algum lugar do mundo. Acho que a grande sacada aqui é a velocidade da informação, é catalogar essa informação, é o quão rápido a gente consegue ser, porque muito também da ineficiência da indústria acaba gerando aí os portadores independentes, marcas novas, e aí eu acho que essa é a dinâmica do nosso mercado. A gente não tem barreira de entrada, então se eu e você aqui a gente resolver montar hoje uma importadora, a gente monta, a gente tem uma marca, a gente pega um radar e a gente começa a vender peça. Então tem o lado bom e o lado ruim, né, disso. Então, mas isso acaba sendo aí um tubarão no nosso tanque para que as grandes marcas, as grandes indústrias sejam cada vez mais rápidas. Então é difícil a gente acertar a demanda,
acaba sendo que o nosso modelo de negócio você põe muito capital de giro, que acaba sendo essa grande barreira de entrada. Então, assim, não é qualquer um que entra no nosso mercado, você tem que ter muito capital para você poder atender a frota. Trazer e inaugurar novas linhas de produtos no aftermarket também exige das indústrias treinamento, né? Questões envolvendo treinamento e garantia. Vocês vão ter necessariamente que ampliar a oferta de treinamentos para o mercado a partir dessas novas linhas. E isso tudo se amarra dentro de um contexto em que o Brasil hoje, o Brasil não, o mundo enfrenta uma crise na mão de obra. Como preparar o reparador, o varejista para atender a esses novos produtos, para que minimize também questões como garantia? Vocês já estão se estruturando? Já. Vai exigir um aumento muito grande de estrutura? Vai. Nós temos uma área técnica, né, para poder suportar a gente nisso, mas tem 2 programas que nós estamos lançando que é justamente para poder ajudar a gente a estar mais próximo, seja do varejo, seja da oficina, que nos ajude nessa jornada de dar suporte e ter uma comunicação mais fluida. Primeiro, o Monterrey Club. Então, o Monterrey Club é um programa que nós temos para oficinas e centros automotivos, tem 26 anos de história. É um programa que, no passado, foi muito grande, por razões X, acabou dando uma desacelerada nesse programa e agora a gente está repaginando esse programa. A gente está numa versão beta nesse momento que a gente está colocando de novo, né, na rua, para que a gente se aproxime mais do auto center e da oficina mecânica, para que tenha a nossa bandeira, né? Então, como é que a oficina e o centro automotivo ele participa do Monterrey Club? O distribuidor indica ele pode entrar no nosso site, mas normalmente o distribuidor indica ele para ser uma oficina parceira. Um técnico nosso visita essa oficina para saber se tem a estrutura mínima necessária para que ele possa ser parte da nossa rede, e cada oficina precisa ter um mecânico responsável, faz essa validação técnica através de uma certificação no IKEA. Então, nós temos uma parceria com o IKEA para que o IKEA aprove, né, faça essa certificação. E daí ele entra no nosso programa, ganha um selo, põe na porta dele e diz: olha, eu sou membro Monterrey Club. E para que isso é importante para nós? Para que justamente a gente consiga ter uma comunidade com um certo conhecimento técnico e a gente tenha uma comunicação rápida com a oficina. E aí, essa oficina, por ter passado por esse critério técnico, ele tem vantagem na homologação, na garantia, no reporte, na solicitação de suporte técnico com a gente. E a mesma coisa vale para o varejo, num programa que a gente lança agora oficialmente em novembro, chamado Varejo Top Drive. Então o conceito é parecido, então mesma coisa, o distribuidor indica o varejista parceiro, esse varejista também precisa ter um balconista certificado pela certificação de balconistas do IKEA, e aí ele entra no programa, ele tem uma avaliação técnica que ele vai poder também responder garantia em nosso nome. Mas qual que é o interesse por trás disso? Que a gente também possa criar uma comunidade de varejistas, né, independentes, para que a gente tenha uma comunicação fluida e que ele possa mostrar para o cliente dele que, olha, se você comprou produtos Drive comigo, cara, eu tenho uma linha direta lá dentro da Drive, que qualquer problema que eu precisar, eu pego com o telefone vermelho, ligo e tem alguém aqui para me ajudar. Então são 2 programas que a gente está estruturando para que a gente se aproxime cada vez mais, seja do varejo, seja da oficina, de maneira organizada, estruturada para dar suporte, né? E que essas empresas possam ser os nossos replicadores. E não adianta, não vai ser nós aqui de Cotia, por mais que eu tenha um exército de promotores técnicos, cara, não vou conseguir atender o mercado todo. Então a gente precisa realmente do apoio da cadeia para suportar a gente com todos esses novos produtos que a gente vai trazer nos próximos meses. De que forma as macro tendências do setor automotivo, como mobilidade compartilhada, carro conectado que repercute em right to repair, eletrificação de frota, de que forma isso impacta uma operação como a Drive e como vocês inserem isso num planejamento de longo prazo para eventualmente atender a essas
demandas futuras que essas macro tendências vão gerar dentro do escopo de negócios da Drive? Eu acho que isso impacta na demanda, né? Porque o que acontece? Cada vez mais você tem, por exemplo, uma frota de carros compartilhados, como você comentou, vou dar um exemplo aqui de um Uber. Cada vez mais você tem diferentes tipos de veículos com mais uso, aumentando uma demanda, uma pressão cada vez mais por uma relação preço, qualidade do produto, porque o carro deixa de ser uma ferramenta do lazer e passa a ser uma ferramenta de trabalho. Então, confiança na marca do produto passa a ser muito mais relevante. E uma coisa, talvez eu, como usuário, dono do carro, eu vou na oficina e falo, cara, arrumo o barulho da minha roda e não faço a mínima ideia da marca de produto que o mecânico está colocando no meu produto, no meu veículo. A partir do momento que eu uso aquele veículo como minha ferramenta de trabalho, talvez eu tenha mais interesse em saber, meu amigo, qual é a qualidade de produto que você está colocando aqui, porque às vezes esse barato pode sair muito caro. Então, isso remete à pergunta anterior nossa, que é percepção de marca. Então, cada vez mais em que eu conseguir construir uma história, entregar um valor para o reparador, de que eu tenho um produto bom, numa marca confiável, num preço acessível, isso realmente deve me ajudar aí nessa batalha de demanda diária que a gente tem. E essas mudanças, elas impactam realmente na demanda. Então, hoje a gente tem uma frota circulante cada vez mais variável, com cada vez mais variedade de produtos. Então, me lembro quando eu era estagiário na Dana lá, que eu comecei há, 25 anos atrás, eu escutava as histórias dos antigos gerentes de vendas que, na minha época a gente vendia 5.000 motonéticas do Fiat 147 e ficava dizendo, não, vou mandar 5.000 para fulano e só 3.000 para ciclano. E eu já estava na era do Gol, e não vendia mais 5.000 motonéticas dos Fiat 147, agora era 3.000 motonéticas do Gol. Hoje, para vender 3.000 motonéticas, cara, você tem que ter aí uns 40 SKUs para você poder conseguir essa demanda. Então isso traz, de novo, tecnologia na avaliação de demanda, portfólio de produtos, porque cada vez mais a gente tem que fazer mais faturamento, ou melhor, menos faturamento com mais SKUs. E aí isso traz, acho que, toda uma complexidade para o nosso negócio. Bom, a indústria já entrou faz tempo na era da inteligência artificial, que tem se propagado também pelos demais elos da cadeia. Como você vê a inserção da inteligência artificial no aftermarket automotivo, chegando lá na ponta, o que isso vai representar em termos de transformação nos negócios? Eu acho que já é a realidade, né? Ou seja, eu acho que a inteligência artificial vai trazer para nós realmente mais eficiência. Então, volto a insistir, a gente tem hoje quando a gente olha financeiramente o nosso setor, a gente deixa muito dinheiro em estoque na cadeia, mas muito dinheiro. Então, se você for conversar com vários colegas de indústria, o quanto eles têm nós, né, na indústria temos de estoque para poder fazer um atendimento rápido para a nossa redistribuição, o quanto o distribuidor tem que ter de estoque versus as suas N filiais, questão tributária, que agora o mercado ficou um pouquinho mais complexo, entra agora a reforma tributária, que vai dar uma mexida um pouco mais, né, no nosso caldo. Então, a gente perde muito, a gente tem muita ineficiência na cadeia. Então, realmente a inteligência artificial, eu vejo que ela vai trazer para nós uma eficiência operacional. Acho que a dificuldade está o quanto você capta da disponibilidade que tem hoje de inteligência artificial no mercado e você traduz para o teu negócio, né? Tem muita ferramenta disponível, mas tem ainda dificuldade de aplicação. Mas eu vejo isso, acho que a grande sacada aqui é trazer mais eficiência, porque não é de hoje, a dor da oficina é sempre a mesma. Eu tenho um carro parado no elevador e eu não tenho produto para atender o carro, e esse carro está parado e o dono do carro está realmente muito aborrecido, porque nós, como usuário do carro, o que a gente quer? Primeiro, quando eu tenho um problema no carro, eu já fico chateado, porque eu vou ter que gastar uma grana para arrumar meu carro e que ele continua o meu carro de 5 anos. E aí eu vou ficar sem o carro 2, 3 dias? É inconcebível. Eu quero mandar meu carro de manhã para alguém arrumar, eu quero pegar tarde porque eu preciso voltar para casa. E aí a oficina tem um carro parado no elevador porque não acha peça. E aí a gente começa a olhar na cadeia o quanto de dinheiro tem parado. Eu acho que aí tem uma oportunidade de melhoria gigante na nossa cadeia. Marcelo, para a gente encerrar, nós estamos entrando nos 2 meses
que terminam 2025. Você tem uma experiência aqui de 4 meses na Drive, mas tem os meses tantos, os anos tantos, 25 anos de mercado. Que avaliação você faz deste ano para o aftermarket automotivo? Que projeção você faz para 2026? A gente já começa a dar os primeiros passos na reforma tributária, com unificação de telas para poder lançar mas a partir de 2027 um pouco mais pesado, também com a futura extinção da substituição tributária, que hoje está presente em um estado, não está presente no outro, quer dizer, o nosso manicômio tributário, enfim. Para 2026, o que você espera do aftermarket? Eu acho que vai ser um ano difícil, tem eleições presidenciais. Então, toda vez que a gente tem eleição, o mercado tem uma certa indecisão. Então, normalmente, o mercado se coloca um pouco mais em modo de espera para saber que tendência vai tomar. Eu acho que a gente já está tendo um pouco de reflexo disso, porque a minha percepção até o meio do ano, o mercado vinha numa certa pujança e nesse segundo semestre, ou ali talvez por final do Automec, ali por maio, junho, o mercado começou a dar uma desacelerada e a gente vem acompanhando isso. O mercado ele vem arrefecendo mês sobre mês, ele continua com o crescimento sobre o ano passado, mas os crescimentos são um pouco menores. Eu acho que essa é a tendência que deve acontecer para o próximo ano. Ontem eu estava numa reunião com uma montadora e o comentário era esse, olha, a gente acha que até o meio do ano o mercado vai ter ali, vai estar mais em modo de espera e talvez o segundo semestre melhore um pouco, dependendo da tendência aí da disputa eleitoral. Nós estamos numa situação um pouco diferente, porque está entrando muita linha nova de produto, a gente está entrando em novos mercados, a gente está fazendo investimento muito agressivo no segmento de pesados. Boa parte da nossa empresa hoje é linha leve, a gente está começando a fortalecer o portfólio de amortecedores em pesados, a gente está buscando ampliar o nosso portfólio em pesado. Então, a gente cresce muito acima do mercado, porque nós estamos procurando coisas diferentes para fazer, novos negócios, novas linhas, novos mercados. Então, a gente está um pouco desconectado, assim, o mercado não está no mesmo nível de crescimento do que a gente está por conta disso. Muito bem. Então, muito obrigado, Marcelo. Sucesso. Obrigado. Nova carreira, que tomara que sejam mais 25 anos aí na Drive, ampliando linha e ajudando o aftermarket a andar para frente sempre. Obrigado, Claudinho, pela visita. As portas sempre abertas aí. Muito obrigado. Conversamos assim com o Marcelo Rosa, que é diretor-geral da Drive para o Brasil, neste Reportagens Aftermarket Automotivo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também e se inscreva aqui no canal da ATV para você acompanhar todas as novidades que a gente vai postando aí ao longo do ano, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.